Eu me chamo Jailson Silva de Souza. Você Isso. trabalha com o quê? Eu, no momento, estou aposentado. É. Tá certo. O senhor sabe qual é a origem do nome de João Pessoa? Bem, a origem, bem mesmo, eu sei que João Pessoa foi uma pessoa, assim, bem, assim, influente, né? Como se diz assim, no tocante à história da cidade, né? Porque houve, pelo que eu li, o pouco que eu li, bem como eu falei, né? Houve uma disputa na época, né? Entre ele e outro candidato da época, inclusive houve até a morte dele, né? Enfim, ele estava numa cafeteria lá em Recife, Pernambuco, e a pessoa chegou, se eu não me engano, uma pessoa pelo nome João Dantas. Eu sei que ele não iniciou como João Pessoa, teve o início com o nome. Eita, não lembro não, gente. Não lembro não, vou lhe dizer que não sei. Não conheço a história. Não conheço a história de João Pessoa. Não, foi um vulto da história política, né? Teve suas conquistas com relação a temas políticos, mas, assim, mais especificamente, mais profundamente, também não vou poder te falar muito sobre essa questão, mas, assim, sei que a família Pessoa, né? Das pessoas, João Pessoa, foram fundamentais para o desenvolvimento e crescimento do Brasil como um todo. Eu já ouvi dizer que foi no começo do século XX, tem a ver com um racha político, se eu não me engano, na questão posso estar falando besteira, do café com leite. Eu acho que teve um racha político na época e João Pessoa teve uma questão de estar ligado à presidência, né, concorrer à presidência, mas eu não tenho certeza disso. À memória do presidente João Pessoa, cuja trajetória marcou profundamente os rumos da história da Paraíba e do Brasil. Agradecemos a todos pela presença e participação nessa homenagem e que o exemplo de compromisso público e cidadania continue inspirando as futuras gerações. A todos, muito obrigado e tenham um bom dia. Foi pintado, ele foi tirado de lugar, as coisas foi mudado. Mas não tem aqui material. É interessante. Sobrou
Foi, ficavam aqui, né? Ficavam separados aqui. Esse espaço era levar as coisas dele. Sim. Que eram 2 mesas e a mesinha da cafeteria agora, quando ele foi assassinado. Que está lá no Museu da Cidade agora. Sobre algum documento? Tem documento. Aqui? Aqui, ó. Todas essas partes aqui são documentos de arquivo privado. A segunda gaveta e uma parte da terceira. Certo. Pode mostrar um deles? Fundo Privado de uma Pessoa, essa série Correspondências com José Américo. Essa série aqui. Aqui a gente está usando até a lua, tá sem lua. Só para dar um exemplo. Uma das partes. O Instituto Histórico ele teve, entre os nossos presidentes, um cidadão chamado, um historiador chamado Adhemar Vidal. Adhemar Vidal foi secretário de João Pessoa e foi nosso presidente de 1941 a 1944, aproximadamente. E, graças a doutor Adhemar Vidal, todo esse muito do acervo do João Pessoa está aqui. Nós temos aproximadamente 2.000 documentos, não é? A mesa que ele morreu, material de trabalho, que hoje está cedido ao Museu da Cidade em Comodato. Então nós temos esse acervo aqui. Nós temos também um acervo do prefeito Oswaldo Pessoa, que é o irmão de João Pessoa. Inclusive nós lançamos um catálogo, né? E nesse catálogo você tem várias imagens, né, da gestão do Oswaldo Pessoa, e nós estamos preparando, você falou da questão da preservação, nós estamos preparando uma grande exposição dentro dos 120 anos do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, uma grande exposição onde nós vamos trazer à baila digamos assim, todo o trabalho que foi feito na gestão do presidente João Pessoa e do prefeito Oswaldo Pessoa aqui na cidade, as intervenções deles dois aqui na cidade de João Pessoa. Né, que leva o nome, consequentemente, do personagem histórico ao qual nós estamos conversando. Então é isso, o Instituto preserva, tem essa preocupação com a preservação. Nós temos um projeto agora de reforma do prédio e, consequentemente, de digitalização dessa documentação. Quando chega 1930, mudar o nome da capital, mudar o hino, mudar a bandeira, transformar o João Pessoa num herói nacional, é uma postura, uma decisão política que o Estado paraibano tomou. Aí a gente ainda pode dizer assim, mas existia uma comoção popular. Claro que existia uma comoção popular. Mas ela não era uma comoção popular que envolvia a sociedade como um todo, a participação dessa sociedade paraibana. Envolvia a figura de um político, o prestígio desse político. 30 e, sobretudo, os governos de Getúlio, quando eu falo dos governos, né, porque tem o governo transitório, depois o constitucional, depois a ditadura do Estado Novo e depois mais um governo no período da chamada redemocratização, né? Então, isso para mim é fundamental na história desse país. E que foi justamente o Projeto Nacional Desenvolvimentista. E aí, para mim, é inegociável, ele foi basilar, a ideia de transformar o perfil do Brasil, do Estado brasileiro, um Estado agroexportador, e um capitalismo
no seu modelo mais rudimentar, né? Que é a exportação de commodities, e vem o projeto varguista, nacional desenvolvimentista, industrializante. Então, inserir o Brasil continua dentro dos moldes capitalistas, que lamentavelmente nunca foi superado, né? Mas enfim, nos moldes capitalistas, dentro de uma nova etapa, uma etapa industrial, e com a perspectiva de um nacional desenvolvimento, né? Esse projeto nacional desenvolvimentista terminou sendo fundamental até os governos do PT. Os governos do PT dão prosseguimento a essa ideia do nacional desenvolvimentismo, sob nova modalidade, nova roupagem, nova conceituação. Não estou querendo aqui, de forma nenhuma, fazer essa apologia a Getúlio, porque, afinal de contas, a negociação, a legislação trabalhista passou por todo um processo de negociação. Por mais repressão que tivesse havido aos trabalhadores, a legislação trabalhista não foi dada por Vargas. Foi fruto de processo, de muita negociação, de muita composição. Enfim, então, mais fundamental, e que a gente viu nos últimos anos, sobretudo com Temer e o nosso famigerado, execrável, esse sim a gente pode dizer com todas as letras, execrável, abominável, Bolsonaro, perde-se o fundamento de toda aquela proteção social que vinha com a legislação trabalhista do período Vargas. Então, tudo isso vem a reboque do 30, então, de uma importância fundamental em termos nacionais. O tipo de Estado. O tipo de Estado quer dizer a modernização do Brasil. Aí, Otacílio de Queiroz, que era um estudioso, e nem gostava muito da Revolução do 30, eu assisti isso, ele conversando com Assis Lemos na porta do Cabo Branco, que funcionava em frente ali à Igreja da Misericórdia, em frente ao antigo sistema Rex. Otacílio falou assim: o pessoal está com essa besteira aqui de querer marginalizar, que querer omitir 30 e João Pessoa, mas tire a Revolução de 30, que a Paraíba não é nada. Eu estava jogando xadrez na época, ouvi a situação. Ouvi, gravei e botei no livro. Depois eu disse ao Tarcísio: se você ouviu isso? Eu disse: ouvi isso. O senhor disse isso? Eu disse: é verdade. E é verdade, ainda hoje é assim. Quer dizer, o Nordeste teve uma participação muito importante sob a liderança da Paraíba, Zé Américo, que depois vai ser ministro da Aviação de Vargas, e conestado, secundado por Pernambuco, com Agamenon Magalhães, que é um homem forte do governo de Vargas. É ministro do Trabalho, é ministro da Justiça e é governador de Pernambuco, onde chegou em 40 com a célebre expressão: vim para trazer a emoção do Estado Novo. Só para você ter uma ideia, a minha dissertação de mestrado é sobre a Paraíba na era Vargas, de 40 a 45. Eu vou dar só um dado para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Na década de 40, uma das coisas que o Getúlio Vargas faz é uma reestruturação na administração pública brasileira. Pela primeira vez na história, você começa a trabalhar a questão de concurso público. Ou seja, o Getúlio ele começa a dar forma a esse Estado que a gente conhece hoje. Do concurso, das grandes instituições, por exemplo, a Petrobras foi da época do Getúlio, o Banco do Nordeste foi da época do Getúlio, a Chess é da época do Getúlio, a reestruturação do Denox é da época do Getúlio, a criação do Ministério do Trabalho, tudo que a gente... Hoje é muito comum a gente falar de previdência, de aposentadoria, de assistência social. Quem gesta isso? O governo Vargas. Quer dizer, o governo Vargas ele puxa uma responsabilidade que antes era dos direitos sociais, que era das igrejas, Igreja Católica, e ele passa para o Estado. Na memória não ficou quase nada. Agora que está se voltando a resgatar esse assunto, entendeu? Porque até 78 anos depois, ninguém tinha acesso a esses livros. Eu tive o primeiro acesso aos livros que foram queimados. O Jornal do Norte foi todo queimado também. Muita coisa foi apagada mesmo. E aí eu falo, a história é contada pelos historiadores
da Aliança Liberal. Entendeu? É mais que atual. O que a gente chama de projeto nacionalista desenvolvimentista de Vargas é muito amplo. Mas a pauta que vem de 30 dos tenentes está presente nisso tudo. Que é o quê? Os recursos naturais e o subsolo. Então você tem a criação da CSN, você tem a criação da Vale do Rio Doce, que foi um crime de lesa pátria de Fernando Henrique Cardoso. Ao privatizar, ele entregou o capital internacional de mão beijada à maior produtora, a maior siderúrgica do mundo. A Vale do Rio Doce é a maior produção de minério, do mundo. Então, você tem... É um entreguismo terrível. Terrível. E você tem agora na pauta a discussão novamente. O que é que ocorre no governo Bolsonaro? E agora a discussão com Trump das terras raras, que é uma outra questão que vem de Vargas. A nacionalização do subsolo que vem em 30, ele se estende. Tem uma pausa aí, um hiato, que é o período da ditadura militar, que é uma política entreguista, subserviente ao capital internacional, sobretudo aos Estados Unidos. E depois você tem a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, a retomada dessa discussão do subsolo, da manutenção da nacionalização do subsolo, da exploração do que é nosso e do petróleo também, retoma com a Constituição de 88. Você me calo, tudo penso e nada falo. Tenho medo de chorar. Nunca mais quero seu beijo, pois meu último desejo você não pode negar. Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. As pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que meu lar é um botequim, que eu arruinei sua vida, que eu não mereço a comida que você pagou pra mim. Nunca mais quero seu beijo, pois meu último desejo você não pode negar.